Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você uma figura, um personagem, brasileiros que nos ajudem a compreender melhor o momento em que a gente vive no nosso país. Mesmo nessa quarta-feira de cinzas, também é tempo de reflexão, de pensar o país para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor, viver melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E eles são o Maurice e o Rogério, que vão estar conosco nessa conversa, onde nós vamos falar sobre memória, resistência à ditadura, democracia. Você já os conhece das ruas, das manifestações em que eles estão sempre presentes, mas a Eleonora vai apresentá-los com mais detalhes, fazer as primeiras perguntas. Antes disso, eu quero te convidar a participar dessa nossa conversa, não só mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas informações, essas reflexões que os nossos convidados trazem. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Basta colocar isso em qualquer buscador que você chega no trabalho que a gente vem fazendo. Inscreva-se no nosso canal, clique lá na sinetinha para receber as notificações de novos vídeos. Nas últimas 2 semanas foram mais de 10 vídeos que já estão novinhos, nos cascos aí, para você assistir e comentar. Nosso trabalho todo fica ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Rogério, Maurice, muito obrigada por estarem aqui hoje conosco. Para quem não conhece, né, o Rogério é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, foi secretário especial de Direitos Humanos na gestão Dilma, secretário municipal aqui de São Paulo de Direitos Humanos. Enfim, tem um trabalho grande na esfera do governo federal também. E o Maurice, diretor do Núcleo de Preservação da Memória, né? Acho que ambos são referência na discussão dos direitos humanos e defesa da democracia no Brasil. Eu queria começar perguntando sobre a situação que a gente está vivendo nessas últimas 24 horas, porque ontem à noite a gente teve notícia dessa divulgação pelo presidente da República de um ato contra a democracia, um ato contra os poderes, contra o legislativo, contra o poder judiciário, e está todo mundo apreensivo com essa situação, e há manifestações de várias forças políticas, de várias áreas, contra essa manifestação da presidência da República, que parece ser um chamamento a um golpe. É isso ou a gente está exagerando? Quem quer falar? O politia mais velho começa por ele. Não, Eleonora, eu acho que realmente vocês têm razão de começar com isso, embora o tema da nossa conversa hoje seja outro, mas como o Rodolfo falou, a realidade nos atropela. Isso. E realmente a manifestação de ontem é muito preocupante, né? Muito preocupante, é uma manifestação que leva à sedição, né? Quer dizer, realmente há um ato de constrangimento aos outros poderes e, mais do que constrangimento, o que se pode dizer é um autogolpe. Os mais velhos, como o Rogério falou, lembra bem do Jânio Quadros, né? Quer dizer, o Jânio Quadros, ele fez isso quando ele lançou o manifesto dele, e ele esperava que o povo ia sair todo em suporte a ele, em apoio a ele. Não deu. Só que agora tem esse chamamento para o dia 15 de março, e que está sendo bem, parece, nos grupos de direita, está sendo bem difundido. Então, realmente, nos lembra essa manifestação de querer dar um autogolpe contra os outros poderes, né? E isso é grave. É grave do Poder Executivo, que o Poder Executivo assuma uma posição como essa. É grave para a democracia do Brasil. Eu concordo assim com o Politi. Acho que nós estamos vivendo uma situação no limite do limite. É importante também dizer de que a gente não deveria se surpreender tanto. Afinal de contas, o Bolsonaro, se tem uma coisa que você não pode acusar ele, é de que ele mentiu em todo o processo eleitoral, que ele é estelionatário, desse ponto de vista. Ele se elegeu pregando discurso de ódio,
pregando a destruição de todas as instituições democráticas, pregando a destruição e o desmonte do Estado. Ele se elegeu, né, com uma base de mentiras, de fake news, mas assumia toda a responsabilidade sobre o caráter autoritário, né, de que queria implementar no governo. Então, assim, não deveria ser uma grande novidade. Talvez a gente está mais surpreso com a nossa capacidade, a falta de capacidade de entender de que tudo tem um limite. Portanto, né, o Bolsonaro ia ser obrigado a jogar dentro das regras da democracia, convivendo com as instituições, né? Quer dizer, eu acho que aí o que nos surpreende é um pouco a nossa ingenuidade de acreditar de que o Bolsonaro teria essa capacidade de agir dessa forma, né? Ontem chegou com essa sinalização do Bolsonaro numa convocação, somando a convocação, né, de todo mundo ir para a rua para afrontar o que resta de instituições democráticas, Congresso, o Supremo, né, e a oposição. É gravíssimo, porque a partir daí uma sinalização de qualquer oposição pode ser, né, almejada, assassinada, pode ser combatida, né, com qualquer instrumento ao largo da democracia, né, do debate, da diversidade e assim por diante. Então, nós estamos, sim, vivendo, né, talvez um dos momentos mais difíceis, né, a partir da redemocratização do nosso país, sem sombra de dúvida, né? E alguns teimam, né, em considerar de que nem na época da ditadura, né, você tinha tanta, né, pelo menos do ponto de vista, né, da disfarçatez, né? Exatamente, né? Você tinha algumas regras que eram, a não ser as milícias, né? E assim por diante. Então, assim, nós estamos vivendo um grande momento, né, para resistir, né, e talvez aproveitar, né, esse momento, essa convocação, para que a gente possa dar uma resposta à altura, né, especialmente a partir do Congresso, a partir do Supremo e a partir da sociedade civil, né, sobre um basta ao desmonte do Estado de Direito, né, como está sendo planejado. Certo. Como você, as intervenções de vocês dois, elas vêm bem no sentido aí de caracterizar, de descrever o que é essa atitude, o que ela representa. Ontem já e ao longo da noite, hoje pela manhã, começaram a surgir várias tentativas, pelo menos início aí, de busca de interpretação dessa atitude do Bolsonaro. Por que ele faz isso agora, né? A gente viu alguns analistas colocando que ele estaria se sentindo acuado na Berlinda, enfim, ou pelo menos queria dar essa impressão, e aí se tivesse uma reação, como se fosse um contragolpe dentro do golpe, a Eleonora e eu também conversamos a esse respeito, e a gente está achando que essa talvez seja uma análise otimista em relação ao poder e ao tamanho das forças anti-Bolsonaro, que seriam tantas a ponto de fazer com que ele se sentisse acuado. Se a gente for ver mais detidamente, o governo Bolsonaro vem num crescendo de ataques desde a eleição. Ele vem sempre avançando. E as oposições com algum... Enfim, são essas duas visões aí que eu queria trazer para o debate, ver as opiniões de vocês aí em relação a uma tentativa de interpretação dessa dessa ação do Bolsonaro, que eu acho que foi bem caracterizada aí por vocês e vários ministros, juristas, desde Fernando Henrique, políticos, desde Fernando Henrique até Celso Bandeira de Mello, apontam mais ou menos no mesmo sentido que vocês colocaram aqui. Eu acho que, quer dizer, é difícil a gente pensar no que está dentro da cabeça dele ao fazer isso.
Mas eu concordo num ponto que o Rogério citou agora, que a gente não deveria se surpreender, porque se você vai, nós tivemos o cuidado outro dia de levantar numa plataforma dele 15 ou 16 pontos que estão sendo aplicados, né? Quer dizer, o desmonte da educação, relações exteriores, tudo isso ele prometeu fazer. Eu acho que o que está havendo ultimamente não sei se ele está acuado, mas tem vários problemas sérios no país que ele não tem sabido como enfrentar. O exemplo do Ceará é um deles, né? Ceará é um deles, o miliciano morto lá na Bahia é outro, a questão da Marielle, que até agora não está se aproximando a ele, mas ele não consegue se desvincular de todo desse assunto. Quer dizer, então ele tem vários pontos que poderiam sugerir, eu não estou dizendo que é isso, poderiam sugerir que fazer um chamamento para a população ir à rua em favor dele poderia dar mais força a ele a enfrentar os governadores do Nordeste. Não é nem no Nordeste, porque tem uma frente de governadores. 20 governadores 20 assinaram 27 assinaram um manifesto contra ele, então é uma pressão que também ele não deve saber como enfrentar. Quer dizer, essa poderia ser uma suposição do que vai na cabeça dele. Né? Eu acho que, assim, em qualquer análise, né, você não pode ter uma visão absolutista em relação a isso ou aquilo. Eu acho que é uma colcha de retalhos, né, que ao costurar isso, ela ganha um perfil com uma lógica, com algumas sinalizações. Né? O fato é assim, que o Bolsonaro ele tem demonstrado, né, desde sempre, uma pessoa completamente despreparada, desqualificada para assumir, né, um governo ou uma responsabilidade da altura de um chefe de Estado. Né? Então, essa é uma questão posta e importante a ser considerada. Segundo, assim, ele é uma pessoa completamente relacionada com o que tem que vive ao largo do Estado de Direito. Né? Se ele está relacionado diretamente com a morte da Marielle ou do Adriano ou de quem quer que seja, é outra conversa, mas que está na vizinhança dele, né? E permeia as relações familiares, né? Todo tipo de violência democrática, né? Miliciana, assassinatos, corrupções, né? Você está convivendo com isso e isso está muito próximo dele, né? Então, assim, junta a pessoa despreparada, a pessoa que tem uma trajetória extremamente autoritária, né? Fascista, né? Junta com as relações de amizade políticas né, em torno dele, né? E se você somar isso a uma questão extremamente importante, porque você pode até considerar de que a oposição, a sociedade brasileira não tem força, não vamos superestimar a capacidade de resposta da sociedade brasileira como um todo, da mídia, né? Ela está muito tímida ainda por tudo que está acontecendo, mas o fato é que ela existe e o fato que todas as relações têm colocado, né, a família Bolsonaro numa situação de berlinda, de dificuldade também. Então, eu acho sim que tem a imprensa tem se posicionado um pouco melhor, né? A mídia alternativa também vem se posicionando há muito tempo, de forma muito aguerrida, os partidos no Congresso, o presidente da Câmara, do Senado, né? O Supremo, hoje o Celso de Mello dá uma excelente nota, impressionante, a nota do Celso de Mello com uma lucidez, né? Então, assim, quer dizer, está se fechando um cerco diante de tanta barbaridade, né, de que o Bolsonaro tem sinalizado. Né? Então, assim, eu acho que se a gente juntar tudo isso, né, e eu acho que tem um outro detalhe que é muito importante, não vamos esquecer, né, todo o movimento internacional em torno do Bolsonaro, sabe? Quem vem financiando isso, né? Quais as relações, porque o que está acontecendo no Brasil, de forma um pouco diferente, acontece em outras partes do mundo também, financiado com as mesmas pessoas, financiado politicamente ou financeiramente, pelas mesmas pessoas que estão na relação política por interesses econômicos e políticos com o Brasil.
né? Então vamos botar isso numa colcha de retalho, aí você pode entender o seguinte, ó, é bem provável que para você vencer e vingar, né, esse projeto político, né, vai ser necessário um momento muito mais autoritário do que nós estamos vivendo. O que eles chamam de golpe, o golpe nós já estamos vivendo há um tempo, né? Mas a consumação do golpe, né, hoje, não sei se vocês viram nas mídias sociais, né, os 5, que eu nem sei quem eram os outros, né, fazendo em sinais libras, né, de libras, o AI-5. Né? O A, que é a mão fechada, e a outra mão aqui, que era, né, fazendo um gesto sobre o AI-5. Então, assim, é essa a realidade que nós estamos vivendo, né? E ela coloca para a sociedade brasileira, para o Congresso, para o Supremo, para a elite intelectual brasileira, um momento de que as respostas que a gente está dando a esse nível de autoritarismo são insuficientes. Nós precisamos tomar isso, colocar isso num outro patamar. Que caminhos? Hoje também o Juca Kfouri, que tem também tem se mostrado aí um grande defensor da democracia, eu não vou nem falar da crônica dele, mas o título já diz, uma frente ampla até doer. Esse é um caminho, ou isso também já passou da época, enfim? Não, eu acho que é um caminho, claro que é um caminho. Eu acho que tem um ponto adicional que o Rogério estava citando, que é o ponto de vista emocional do Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, ele, por ter tido justamente essa vivência medíocre no parlamento e por ser uma pessoa de baixa qualificação intelectual, ele reage emocionalmente, né? E isso a gente também não pode esquecer, que isso tem levado as instituições a protestarem, aí daí a mídia, isso que você tem falado, o que eles fizeram com a jornalista, né? O que ele fez com a jornalista e a reação que está havendo, né? Agora, o caminho é a frente ampla, é um dos caminhos, né? Eu acho que sim, a gente tem que lutar agora numa frente de resistência, temos que resistir a esse ímpeto autoritário e esse autogolpe, que eu, né, acho que é o que ele está procurando. Ele está querendo se consolidar, fecha o Congresso, fecha o Senado, o que nós vimos, e talvez até o arremedo do AI-1 do governo Bolsonaro, né? Então eu acho que uma frente é possível, mas mais do que falar de frente política e dos partidos, porque isso já é mais difícil, mais controverso, eu acho que é uma frente de resistência. É o que se viu no Carnaval. Os blocos de carnaval que saíram na rua, né, tanto as grandes escolas de samba, com seus desfiles como a Mogueira, mas também os blocos menores, todos eles tinham algum cartaz contra. E o que era aquilo? Era vamos exercer a resistência frente a esse desmando, né? É não só cartaz, né? Eu gostaria de tentar. Eu tenho um amigo, Guilherme Varela, que está fazendo um doutorado dele sobre o carnaval e tal, né? Seria interessante estudar assim, porque eu tenho certeza absoluta de que o carnaval do sul ao norte este ano foi pautada pela oposição ao que o Bolsonaro vem fazendo, né? Mas assim, tentando me somar aqui ao Politi, nessa leitura, eu temo de que eu temo de que talvez a gente não tenha a capacidade de promover a aliança necessária. Concordo com o Juca, nós precisamos pensar numa aliança até doer, né? Fernando Henrique Cardoso fez uma manifestação, né? A gente precisa, né, deixar de lado de que o Fernando Henrique Cardoso teve alguma participação nesse processo de desestabilização, né? Ele teve, né, ou pelo silêncio, né, ou pela ambiguidade desse processo todo, né, que levou ao impeachment, né, de uma presidenta que não tinha crime de responsabilidade, né, o seu partido também. Mas isso não pode ser colocado nesse momento em discussão. O que está posto agora, né, é uma questão muito mais grave, que é, de fato, a resistência à retomada do processo democrático, né, no Brasil, e a derrota do Bolsonaro, o impeachment do Bolsonaro. Né? É uma palavra que deveria ser levantada agora. Eu acho que o impeachment está posto e precisa avaliar. Né? Eu acho que, na minha opinião, está posto, sabe? Tem elementos mais do que sobra para isso. É importante que se diga,
né, de que o movimento Bolsonaro ele é muito arriscado para o próprio Bolsonaro. Os militares já estão se dividindo, né? O Vilas Boas já se manifestou, né, muito crítico, quase que chamando o Bolsonaro de Santos Cruz. Santos Cruz. Exatamente, desculpa. Né? Então, assim, está promovendo cisões, né? A própria mídia, né, a grande mídia que teve uma participação importante nesse processo todo, né, de levar a vitória do Bolsonaro, sim, não apoiando abertamente, mas levou, né, se colocando, né, claramente contra a candidatura que era alternativa ao Bolsonaro. Então, assim, hoje ela sente, né, o que está acontecendo no Brasil. Então, assim, né, o bloco do Bolsonaro, né, ele está se diluindo. Aí vem o problema, porque a resistência da parte dele só pode ser alcançada pela força, né, pelo autoritarismo. Quando você perde base política, base social, né, e aí nós temos um problema grave nesse país, sabe? Nós nunca lidamos com o nosso processo de violência. Nós nunca responsabilizamos todos aqueles que foram responsáveis por 300 anos de escravidão, que foram responsáveis pelo genocídio indígena, que foram responsáveis pelas 2 ditaduras civil e militar que nós tivemos no Brasil. Sempre se encontrou um jeitinho, lei de anistia para cá, né? E nunca responsabilizamos. Ao contrário, homenageamos com o nome de rua, de escola, né, torturadores como Brilhante Ustra, como Costa e Silva, Elevado Costa e Silva, né? Hoje é jugular. Graças à Prefeitura de São Paulo e à Secretaria de Direitos Humanos. Exatamente, né? Bom lembrar. Bom lembrar isso. Então, assim, o fato de nós não termos responsabilizado, o fato de nós não termos promovido uma justiça de transição, nós sinalizamos para os militares, para a geração futura, para a sociedade brasileira, que tudo pode, na hora tudo se vai dar um jeito, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser responder judicialmente, né, sobre os processos de violência. E o que está acontecendo hoje? Um desmonte da Constituição brasileira, um desmonte da democracia, um desmonte do Estado de Direito, né, com a tranquilidade como se nada acontecesse. Né? O cara afronta o Congresso, manda fechar o Congresso, é uma mobilização para fechar o Congresso, para enfrentar o Supremo. Né? O que a população, né, vai entender? Vamos atrás. A violência, né? O que é gravíssimo é o que está acontecendo no Ceará. Né? E aí é importante que se diga o seguinte: o que a sociedade está discutindo? A atitude do Cid Gomes. Sabe? Quando não está discutindo os militares, a polícia militar amotinada. Né? O Cid Gomes reagiu como qualquer pessoa poderia reagir diante do desmando que está acontecendo, né? Motivado, inclusive, né? pelo governo federal, de alguma forma. Né? Então, eu acho assim, é gravíssimo, mas se a gente não encarar os grandes problemas, né, como oportunidades também, né, eu acho que a gente fica, como disse um amigo meu, né, hoje, né, precisamos reclamar e batalhar, né, mudar e batalhar. Então eu acho que nós temos que reclamar, mas vamos, acho que ver esse momento como uma oportunidade de mudança. Tem posições diferentes, é claro, ainda toda a oposição ao governo. Aqui o nosso leitor está apontando isso, eu queria pedir para vocês comentarem, elogiando o Carnaval, e ele diz: impeachment para instalar Mourão é coisa de tucano limpinho e cheiroso, trocar 6 por meia dúzia. Essa briga não é nossa. Eu pergunto, não é nossa a briga em defesa da democracia? Não, é evidente que é nossa. Né? Então, mano, não vamos fazer nada porque vai ser moral. Então, assim, minha mãe já dizia, né, uma coisa de cada vez. Né? Uma coisa de cada vez. Né? O que tá colocado é o seguinte: tem crime de responsabilidade, vai ter que ser verificado. É um absurdo o Congresso não instalar, né, algum procedimento interno para analisar se houve crime de responsabilidade do Bolsonaro ou não, sabe? Agora, é claro que na política, bom,
vai instalar, se o cara tem a maioria no Congresso, você vai dar um tiro no pé. Essas avaliações têm que ser feitas. Sim, tem que ser feita. Mas eu acho que está se construindo a possibilidade, né, de se materializar um procedimento, né, que pode levar ao impeachment do Bolsonaro. Se vai ser o Mourão que vai assumir, ou se vai ser o Rodrigo Maia, isso é outra discussão, sabe? Se a gente vai deixar de fazer, então vai ser uma revolução, né? Eu não sou tucano e nem nada, né? Então, assim, se o nosso companheiro aí tiver possibilidade de organizar um outro processo, né? Então vamos discutir, né? Mas eu acho que é o momento de propor uma discussão o fato responsabilidade. é que as posições do Bolsonaro hoje são ameaça pelo menos como vocês estão colocando aqui, são ameaça à democracia e às instituições brasileiras. Exatamente. Só pegar um entendimento de você sobre a questão dos militares e dos empresários, porque a gente está falando muito desse avanço da extrema-direita, do governo neofascista, a sociedade um pouco reagindo, talvez não com a intensidade que muitos desejassem, mas hoje, a partir desse movimento do Bolsonaro, a gente tem Fernando Henrique a Boulos, sei lá, tem um espectro bem grande da sociedade contrário. Como é que vocês veem a atuação dos militares? O Rogério falou que os militares estão divididos. Dos militares que estão enfronhados nesse governo, mais até do que tiveram no governo durante a ditadura. Dos militares e dos empresários que apoiaram, né? Claro que é difícil falar empresário de uma maneira geral, mas uma massa dos empresários, né, de todos os matizes aí, de tamanho, de grana, apoiaram esse governo e continuam apoiando. Vocês veem fissuras maiores nesses dois grupos importantes no apoio ao Bolsonaro? Olha, eu acho que dos militares é difícil dizer que essa cisão, apesar dessas manifestações do Santos Cruz, né? Porque, como você bem disse, quer dizer, há mais militares hoje, né, no governo do que havia na ditadura, desde ministro até o chefe do Inmetro que ele nomeou, né? Quer dizer, o Inmetro é um instituto científico de normas, né? Tem um militar. Então, mas na questão do empresário, eu acho que aí tem uma coisa importante, que é a relação dos empresários, dos grandes empresários, com o mundo exterior, com o que o Rogério está falando, o mundo fora do Brasil, né? Quer dizer, no momento em que o próprio se diz, né, não sei se é totalmente verdade, que o próprio Paulo Guedes colocou a demissão do Salles como uma das exigências para ele continuar, ele falou, teria colocado seu cargo à disposição por causa disso, vem do enfrentamento que ele teve dos empresários internacionais. O Brasil não é uma ilha, o Brasil precisa vender para o exterior, o Brasil precisa de assistência financeira, precisa do Fundo Amazônia para poder sustentar as nossas florestas. Então nós não estamos vivendo num país isolado como quer o Bolsonaro, só ao lado dos Estados Unidos. Não, os nossos empresários têm relações com todo mundo, a Ásia, a Itália, a França. Então eu acho que aí pode haver realmente um início de uma tomada de consciência de que talvez esse homem não serve para nos governar e talvez seja melhor então substituí-lo. Tem vozes, né, que dizem isso, ou pelo menos manifestações de empresário. Do Moinho Pacífico, o Lawrence P. é uma voz desses empresários. Ele se manifestou no domingo passado na Folha e, bom, você vê, então é uma corrente, não sei se é uma corrente tão forte como para colocar em xeque, mas o fato é que o que aconteceu entre o Paulo Guedes e o Salles mostrou bem o início de uma fissura. Bem lembrado. Eu tenho dificuldade de entender essa questão dos militares, né, e a questão dos empresários, a economia, não são economias e tal. Primeiro, assim, eu acho que os militares de hoje não são os militares de 64, de 70, do ponto de vista, né, de várias questões importantes. Acabou o nacionalismo dos militares. Né, e eu acho que nos anos, né, da época do golpe militar, você tinha, né, uma postura militar sobre uma visão de Estado,
né, que hoje não tem, acabou. Né, eles não têm a parcela, e aí eu não sei se ela é hegemônica, né, mas eu acredito que sim, a hegemônica hoje é o do desmonte do Estado, eles não estão nem aí para o nacionalismo, né, eles estão namorando com o que tem de pior do ponto de vista da concepção de Estado, do ponto de vista da responsabilização, do ponto de vista de vários aspectos importantes. Uma aliança com os Estados Unidos sem precedentes. Exatamente. Né? Então, assim, acho que nós estamos lidando com as forças armadas completamente diferentes do que era de 64. Então, não dá para, né, até um ano atrás, nós estávamos dizendo assim, pô, não, os militares, o Bolsonaro vai ter o limite. O Mourão é um horror. Né? O Mourão não tem nada de nacionalista. Sabe, né? Esse general Heleno é o que tem de pior, sabe? Então, assim, ó, vamos dialogar, vamos tentar dialogar com uma ideia de que esses militares não são os mesmos militares. Se for pensar que vão estar lidando com então você quebra a cara. A primeira, eu acho que é isso. Eu não sei o que são, mas não são o que eram. Né? A outra questão é a força dos empresários. Né? Gente, quem viu a revista dos 200, né, mais poderosos e mais ricos do Brasil, da revista Forbes, né, é um horror, cara, é um horror. Os 200, né, possuem mais de 1 trilhão e 200 milhões, né, a grana que eles possuem, que eles detêm no país, né, ela é infinitamente maior do que você pode imaginar sobre todo o custo do Estado brasileiro. Né? Parece, eu não lembro exatamente os números, mas assim, o PIB de hoje ele é equivalente, ele é menor até do que era 2012. Foi 2012, né? Com todo o crescimento e tal, ele está no mesmo patamar de 2012. Só que o PIB cresceu, a concentração de renda, né, cresceu de 7 para 17, se não me engano, uma coisa assim. Eu vi uma matéria nesse sentido, assim, aumentou a distribuição, a concentração de renda. Eu não sei até onde que esses empresários, esses poderosos, os donos do PIB do Brasil, têm alguma preocupação com o Brasil, com a nação, com o Estado, sabe? Eles estão, aonde eles puderem sugar, porque assim, é evidente que o Bolsonaro, né, não é possível que a imbecilidade ela é tamanha de que as pessoas poderiam acreditar na capacidade do Bolsonaro, né? Acreditar no Paulo Guedes, tudo bem, mas agora o que estão dizendo é o seguinte: como é que você vai, do ponto de vista do capitalismo, do ponto de vista da economia, como é que alguém vai investir num país com uma instabilidade política produzida diariamente por um governo, né, um presidente da República como esse, né? Então, assim, essas coisas difíceis para entender, né? Nós vamos fazer agora, já vou aproveitar uma propagandazinha aqui, né, que é interessante. No dia 31 de março e no dia 1º de abril, nós vamos fazer um seminário, o Instituto Vladimir Herzog e a editora Alameda, né, junto. Nós vamos fazer um seminário que é o primeiro seminário sobre o pensamento militar brasileiro, né? Então nós vamos discutir os militares e a crise brasileira, mas assim, não é só professores da universidade, enfim, vão trazer militares, alguns militares que se colocaram à disposição para discutir sobre isso. Estou tentando descobrir o nome dos militares para até falar aqui, mas eu ainda não recebi aqui a informação para poder falar. Mas assim, quem não é militar vai estar o Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o Eliezer Riso, da Unicamp, o Erico Lima Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, o Marcelo Godoy, do Estado de São Paulo, a Adriana Marques, do Rio também. Bom, e várias outras pessoas. Vai ser no dia 31, dia 1º, o dia inteiro, ali no auditório da Unesp, na Praça da Sé, né? E aberto para todo mundo, né, que quiser participar. Agora, quando você estava falando dos militares, eu achei que o Politi não estava concordando muito, que você fez assim, os militares de hoje são diferentes dos militares daquela época. O que você acha, Politi? Não é a questão de concordar ou não concordar, é que eu acho que existem questões estratégicas de defesa nacional
que na Escola Superior de Guerra, eu não acho que eles mudaram o currículo, entendeu? E eu não sei se todos os militares estão satisfeitos com a entrega da base de Alcântara, não sei se todos os militares estão satisfeitos com o fato de que a Marinha ainda não tem o seu submarino nuclear prometido já faz 25 anos pelo Garrastazu Médici, ou mais de 50 anos. Então, eu acho que existe, que pode existir, eu não estou dizendo, por isso que eu não sei se eu não discordo do Rogério, eu só acho que tem que analisar um pouco mais profundamente, porque pelo que a gente sabe, o currículo das escolas não passou, não se modificou, a ponto de dizer, não nos importamos com o Brasil, nos importamos só com os Estados Unidos. Né? O fato de que houve alguma reação quando ele foi aos Estados Unidos e entregou a base de Alcântara, com promessas de que até hoje não se sabe se cumpriram ou não, né? De proteção. Então, eu acho que pode ser aí uma cunha dentro do pensamento militar, e esse seminário certamente vai, se tiver a presença dos militares, vai elucidar muito desse ponto, que eu acho que talvez, não estou dizendo que vai haver, estou dizendo que tem que estudar, tem que ver realmente esse pensamento. Não é um pensamento nacionalista, mas é um pensamento estratégico, ao lado de quem eu me alio na defesa do mundo ocidental, só dos Estados Unidos? Pode ser que sim. Mas é bem provável, né, que vocês não tenham unanimidade nessa, né, e é bem provável que quem diz não está acuado, está intimidado, está em minoria. Né? Agora, é bem verdade de que quem está falando, está falando e no ambiente de venda da Embraer, de venda da Brasil Alcântara, de venda da Amazônia, de venda da... Né? Então, assim, a impressão que dá é que essa ala militar, comandada pela reserva, de alguma forma, tem hegemonia. Parece que sim. Tem hegemonia. Então é bem provável de que eles não estão dando muito bola para as cartilhas lá da... Não, mas eu acho que também tem outro ponto, né? Quer dizer, o Heleno, que hoje aparece como... não podemos esquecer, e ele sabe disso, ele foi condenado pela ONU durante sua missão no Haiti. Por que o Lula tirou o Heleno do Haiti? E nós temos contato com uma instituição no Haiti chamada Devoir de Mémoire, Dever da Memória, né? E uma vez por ano a gente se encontra e se corresponde. E ela diz, quer dizer, a lembrança dos brasileiros no Haiti sobre o Heleno Franco foi desastrosa. Estupros, roubos. E ele era o comandante. Será que ninguém dentro da área militar não sabe disso? Deve saber. Está em minoria, certamente, mas, sei lá. Uma coisa que desabou no Exército como um todo. Atinge a imagem do Exército. Atinge e muito. Agora, sim, essa questão que você levanta, Rodolfo, para mim, traz um ponto extremamente importante, sabe? Que, assim, será que a democracia brasileira, as instituições... ela vai conseguir resistir a esse processo que nós estamos vivendo para recolocar essas questões, para que os militares que dizem não possam falar, quer dizer, as próprias instituições como um todo se recolocar no seu lugar como parte de um Estado democrático, e aí eu retomo aquela questão que eu falei, assim, eu acho que nós estamos pagando o preço de não ter produzido um processo de transição, de justiça e transição necessária. Na Argentina isso jamais aconteceria. Você elegeu um presidente de direita, um governo de direita, extremamente normal, democrático, em qualquer estado, qualquer país do mundo, você pode conviver com governos de direita, de esquerda, de centro, de direita, democrata, o que quiser, mas lá os militares, eles não deram um golpe, eles não falaram, eles não destruíram o Estado democrático de direito. E no Brasil, sim, por conta, eu acredito que tenha sido por isso. A impunidade é o mote de toda essa questão das instituições estarem sendo desafiadas. A impunidade, o Rogério tem razão, é isso.
Bom, e recuperar essa memória, né, essa memória de resistência, essa memória do que aconteceu aqui na ditadura, que esse governo, inclusive, representantes desse governo dizem que não houve ditadura, recuperar essa memória, contar o que foi a ditadura e recuperar a memória de resistência e da luta pela democracia naquele período é o mote aí de um ato, de uma sequência de eventos que os dois, o Núcleo da Memória, o Instituto Herzog e outras instituições estão organizando. Então, vamos conversar um pouco sobre esse trabalho aí que, como ao longo dessa conversa já ficou patente, a memória, a consciência da memória, ela é importante para que no presente as pessoas, as entidades, as instituições possam agir coerentemente. E possam entender o que está passando, né? O principal. Você tem um mote até aqui, como é que é o do mote lá do núcleo? Lembrar, como é? Conhecer o passado, construir o presente. Conhecer o passado. Faltou memória. Conhecer o passado, entender o presente e construir o futuro. Isso. Né? Porque só através da memória que você pode realmente, conhecendo o seu passado, entender isso que está acontecendo no Brasil hoje. E como o Rogério falou, a impunidade é a característica principal. Bom, esses atos, Rodolfo, como você bem sabe, o ano passado nós estivemos na organização de um evento chamado Marcha do Silêncio, né? Que foi calcado um pouco no exemplo do Uruguai. No Uruguai, já a cada ano, já faz 22 anos que eles, a cada ano do golpe militar, lá no Uruguai, eles fazem pela avenida principal, 28 de julho, né? Uma marcha em silêncio, com velas, e é um ato, assim, onde vai milhões de pessoas. Milhões para o Uruguai é bastante, né? Só tem 3 milhões, se for 500 mil já é, né? Um sexto da população. Agora, no Brasil, nós nunca tínhamos feito isso, até que o ano passado, por iniciativa de várias pessoas, várias entidades, foi feita a primeira Marcha do Silêncio no Parque de Ibirapuera, muito à raiz disso que você falou, da provocação feita pelo governo naquele instante, de que não, a ditadura deveria ser comemorada nos quartéis, né? E a sociedade civil, as entidades que se relacionam com memória e que tem, né, na defesa de direitos humanos, um dos seus maiores ímpetos, né? Organizou essa marcha. Nós que estávamos na organização, você lembra, Rogério, a gente achava que íamos ter 2.000, máximo 2.500 pessoas no Parque de Ibirapuera, né? E tivemos 12 mil pessoas, né? Então foi realmente um ato que teve um êxito tremendo, com show musical, e que esse ano queremos repetir. Mas queremos repetir... Só para lembrar aqui, Tutameia estava lá, fizemos uma reportagem bacana. Você pode entrar no nosso canal de vídeo e no site, dar uma pesquisada sobre a caminhada do silêncio e vai encontrar aí esse relato do que foi ano passado. Desculpe aí a interrupção, mas... E complementando, sempre também no último sábado de cada mês de março, era feito, já faz 6 anos, esse vai ser o 7º, que se faz no pátio do ex-DOI-CODE, na Rua Tutóia 921, um ato cultural, vamos dizer, litero-cultural, né? Porque tem literatura, poesia, peça de teatro, música, durante a manhã, que se lembra o aniversário, né? O fatídico aniversário do golpe civil-militar do dia 31 de março. Esse ano, então, teremos no dia 28, sábado, às 10 horas da manhã, o 7º ato, e o ato tem um nome. O nome é Ato Unificado, porque é unificado entre todas as entidades, Ditadura Nunca Mais. Esse ano será, então, no sábado 28, a partir das 10 da manhã, geralmente é um ato muito singelo, com coro, com algumas músicas, poesias, colocação de flores no pátio do DOI-CODE, lembrando as vítimas, as 51 vítimas que, de acordo com a Comissão Nacional de Verdade, morreram ou diretamente lá ou pelas forças do DOI-CODE em confrontos na rua. E no domingo teremos então a segunda Marcha do Silêncio,
que será no Parque de Ibirapuera, na Praça da Paz, a partir das 16 horas. Então, é importante assim destacar, né, de que a gente tem um garoto propaganda muito importante nessas atividades, né, o aniversário do golpe, né, que é o presidente da República, né. O ano passado ele ajudou muito a divulgar o evento, na medida em que ele fez uma convocatória, né, para as pessoas comemorarem o golpe militar. E as 12 mil pessoas que foram para o evento, né, extrapolando total as nossas expectativas, evidentemente foram para dar uma resposta ao Bolsonaro, né, de que... E esse ano agora ele chama para a rua também, para o dia 15, né? Então, assim, a nossa expectativa é que seja um evento forte, muito importante, com uma resposta também, né, a todo desmonte que o governo está fazendo nas políticas públicas de memória, verdade e justiça, né? É importante destacar de que o nosso conceito de evento, primeiro assim, não tem falas políticas, discurso político de ninguém, sabe? É uma manifestação cultural de artistas que voluntariamente se colocam lá, né, para cantar uma, duas músicas, né? O Renato Braz tem sempre se colocado como uma figura de ajudar a mobilizar, a Fabiana Cosa foi o ano passado, vários outros, Eduardo Godin, quer dizer, então, vários artistas estão se colocando, agora esse ano vai ter rapper, né? E, então, assim, para se manifestar politicamente, né, em defesa da memória, verdade e justiça. Então, em primeiro lugar, assim, não é um ato de falas políticas, de discurso, não é um ato cultural e uma manifestação onde que quem fala é o silêncio que denuncia, né, a violência cometida pela ditadura militar, o desaparecimento, né, de milhares de pessoas no Brasil, né, e, sobretudo, a falta de justiça, a impunidade, né, e que aquela violência praticada pelo Estado brasileiro, ela continua existindo. A memória, ela não pode ser vista como uma questão do passado, sabe? Nós estamos querendo trabalhar a memória, a verdade e justiça para que a gente possa mudar a realidade brasileira hoje, para que a gente possa ter, né, um Brasil muito mais humano, muito mais justo, né, no futuro. Então, assim, é nessa perspectiva. Então, o outro ponto importante que a gente está fazendo, que eu queria destacar nesse ato, é que é um grande momento de articulação de inúmeras entidades de direitos humanos, de memória, verdade e justiça, né, especialmente de São Paulo, que se articulam aqui. Então, nós temos assim, o Núcleo de Memória, o Instituto Vladimir Herzog, mas nós temos aí várias outras instituições familiares de mortos desaparecidos políticos, né, a Casa do Povo, os judeus pela democracia, porque é isso, né, o nazismo que está nas ruas hoje, né, produzindo violência contra todos os povos, também tem a ver com esse processo de memória, de verdade e justiça que a gente quer denunciar. Então, assim, é um momento importante de dizer não ao desmonte do Estado de Direito, dizer não, né, às violências cometidas pelo governo Bolsonaro e, sobretudo, afirmar que nós queremos justiça para que nunca mais se repita no Brasil o que nós estamos vivendo hoje. Lembrando que, inclusive, isso que o nome da marcha é a segunda marcha do silêncio contra a violência do Estado, hoje, ontem e hoje, né? Então, não é que se ficou só no passado, mas é a violência que se repete nas delegacias, no supermercado, quando o cara é torturado por um guarda de segurança ou em qualquer outra situação de violência estatal, né? Você estava colocando que eventos como semelhantes a esses dois, que na verdade é um evento só que se desdobra de sábado ao domingo, né? Eventos como esses vão acontecer em vários outros pontos do país, é isso? Tanto que nós chamamos já o fim de semana pela resistência, né? Pela memória e resistência, porque, como você bem falou, é um desdobramento, é um ato que se desdobra em dois. Agora, nós sabemos também, justamente por essa mobilização que o Rogério estava citando, né, que em Fortaleza teremos uma marcha de silêncio no dia 31 de março,
No Recife teremos uma marcha e também em Salvador, pelo que assim, que chegou até agora o nosso conhecimento. Eu sei que o pessoal do Rio de Janeiro também está tratando de se articular, então esperamos que essa marcha do silêncio se torne uma marcha nacional. Em Fortaleza vai ser um momento muito delicado, claro, né? Porque eles estão vivendo um processo de amotinamento, né, da polícia militar, então vai ser um momento muito difícil lá. É muito corajoso o pessoal que está trabalhando nessa organização. Exatamente. Recife também tem uma tradição de ter um ato emocional, impactante, assim, próximo àquela aquele monumento da tortura lá, que é um negócio, um monumento contra a tortura. Exatamente. E a gente gostaria muito, eu acho que o que está crescendo assim é de que esses atos possam começar a existir cada vez mais, né, e que ele vire um momento de, né, essas marchas do silêncio acontecem em todo o Brasil, né? Então, assim, o ano passado já teve, né, 1 ou 2 marchas, esse ano aqui já estão sinalizando para 3 ou 4 lugares, estados diferentes, né? Então, acho que vai ser um muito forte. Bom, esse mês de março, ele, por todo o significado do março na história do Brasil, aí, ele tem ainda outras manifestações. Aí o Sotile está lembrando do seminário que no apagar das luzes do mês vão realizar, o Instituto Vladimir Herzog e a editora Alameda vão realizar, mas ao longo do mês acontece também um outro seminário sobre, marcando aí os 5 anos do encerramento dos trabalhos da Comissão da Verdade aqui de São Paulo, Comissão Estadual Rubens Paiva, né? Então vai haver um seminário no dia 13 de março, lá na USP, na Rua Maria Antônia, e tu também vai trazer também para vocês uma entrevista apresentando o seminário, contando um pouco dessa história. Adriano Diogo, que foi presidente da comissão, vai estar aqui. Então, enfim, eu acho que são iniciativas diversas, diferentes, mas que todas elas têm esse mote aí de recuperar a memória, tentar aprender com o passado para, enfim, atuar no presente, construir o futuro, aí, como vocês dizem, não é isso? Eu queria já também, somando a esse seminário que você está propondo, já que você falou em Comissão Nacional da Verdade, o Instituto Vladimir Herzog fez, no final do ano passado, ele lançou o Monitora CNV, que é um núcleo de monitoramento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Então é um núcleo que produz relatórios sobre a situação, né, de cada uma das recomendações, e a partir daí propõe estratégias de advocacy, de pressão sobre o Estado brasileiro para o cumprimento das recomendações. Então nós selecionamos inicialmente 6 recomendações, que nós entendemos as mais emergentes, urgentes. Já produzimos um relatório sobre a lei da anistia, né, que a gente quer, o Instituto está à frente de começar a produzir uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para que seja rediscutida, né, e a reinterpretação da lei da anistia. Né? Não é possível que o Estado brasileiro, que assina um pacto internacional, uma convenção internacional, que a Constituição do Brasil reconhece, né, na hora de fazer o Supremo, né, fazer um voto sobre a interpretação da lei da anistia, não considere o pacto internacional de que crimes de tortura não podem ser anistiados. Né? Então, assim, nós queremos que seja rediscutido pelo Supremo. Essa vai ser um relatório. E nós temos um outro, né, recomendação também da Comissão Nacional da Verdade, que é o sistema de perícia. O sistema de perícia no Brasil, né, ele está completamente viciado, ele não consegue produzir elementos suficientes para que seja feita a justiça. Né? Então, nós estamos rediscutindo todo o processo do sistema de perícia. E nós vamos apresentar o relatório sobre sistema de perícia, agora no dia 27, 28 e 29 de março, lá no IEA, né, Instituto de Estudos Avançados, né, da USP, num seminário aberto para todo mundo, numa parceria nossa do Instituto Vladimir Herzog com o IEA, né, e com o professor Paulo Valdívia, que está trabalhando com a gente
né, nesse relatório, né? E a partir daí nós vamos fazer vários movimentos para pressionar a mudança sobre o sistema de perícia. Sim, não, só tomando isso que o Rogério falou, eu me lembrei, né, eu morei 7 anos na Argentina, né? O mês de março é o mês da memória na Argentina, porque o dia 24 de março é o golpe militar lá, foi o golpe militar, né? E aí eles começaram a ter tantas atividades no mês de março que o próprio governo falou, não, o mês de março é o mês da memória. Então, não vai convidar uma pessoa para dar uma entrevista no mês de março, uma argentina, uma pessoa dessas entidades, porque ela não vem, porque está dedicado. E eu acho que pouco a pouco, nós aqui no Brasil, estamos indo para isso, com essas atividades, 27, 28, 13 de março, 31 de março, 28 de março, 29... Então a gente está pouco a pouco se convertendo a isso, a trazer esse tema como sendo o tema do mês de março. 17 de março, o lançamento do livro Heroínas dessa História. Queria que vocês convidassem uma das jornalistas, Eleonora Lucena, né, que escreveu, né, um dos artigos importantes, né, desse livro. E esse livro vai ser lançado num ato em homenagem às mulheres, porque é um livro que fala sobre mulheres, escrito por mulheres, organizado por mulheres. Então ele não podia ser lançado senão no mês de março, que é o mês da mulher também. Da luta da mulher. Legal. Bom, a gente está falando de todos esses eventos aí, temos que voltar só o foco para lembrar você aí datas e horários aqui desses 2 eventos que a gente vem discutindo mais centralmente aqui. Você quer lembrar novamente? Só lembrando também que nós temos uma vaquinha para contribuir, né? Quer dizer, nós estamos pedindo a colaboração, como falou o Rogério, a maioria dos artistas, ou todos os artistas se apresentam voluntariamente, mas existem sempre gastos de som todo, principalmente com esses dias de chuva, né? Que a gente tem que naturalmente bancar, e estamos pedindo. Então nós temos nesse site vaquinha com K, né? Tem quem quiser contribuir com o valor que seja, né? Nós temos uma meta ali para atingir até o fim do mês de março. Como é que a pessoa busca no Vaquinha? Tem Marcha da... Marcha do Silêncio. Marcha do Silêncio. Na Vaquinha, busca aí. Aparece na página central do Vaquinha, já aparece. Né? E lembrando então as datas, como você falou, que é dia 28, sábado, a partir das 10 da manhã, no prédio do ex-DOI-CODE, na Rua Tutóia 921, na Vila Mariana, esse ato unificado, Ditadura Nunca Mais, que é organizado principalmente pelo Comitê Paulista Memória, Verdade e Justiça, Núcleo Memória, Instituto Herzog e outras entidades. Então esse vai ser o ato da manhã. E no dia seguinte, a partir das 16 horas, na Praça da Paz, no Parque de Ibirapuera, o encontro vai ser lá, o show musical vai ser lá, e depois a caminhada vai ser até o Monumento dos Mortos e Desaparecidos, que foi obra da iniciativa do Rogério quando ele estava na prefeitura, que é o único monumento que existe no Brasil com o nome de todos os mortos e desaparecidos. Só tem um monumento. Só tem esse monumento, e a marcha se faz até o monumento, termina-se ao anoitecer. O ano passado não teve vela, teve um pouco de vela, mas ele foi com o celular, então ficou muito bonita a marcha até lá. Dia 29, então, às 4 da tarde. Legal. Só antes da gente... Você lembrou aí a cerimônia no sábado, o evento no sábado vai ser no DOI-CODE. O núcleo vem fazendo mensalmente ou bimensalmente visitas ao DOI-CODE. Em anos anteriores, sempre havia um certo estremecimento. Vamos chegar lá no DOI-CODE, como é que vai ser, como é que não vai ser. E parece que a situação está um pouco menos tenebrosa ali. O que está acontecendo? Um pouco mais claro para as autoridades policiais da Secretaria de Segurança, com quem nós conversamos, né? Que tratava-se de uma visita a um prédio histórico que devia ser feito, e desde o mês de outubro, já está, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, já são 5 meses que nós estamos uma vez por mês levando jovens professores, jovens estudantes, advogados. Uma vez foi uma turma do Ministério Público, para visitar o interior do prédio. Porque quando a gente faz o ato no dia, que faremos no dia 28, naturalmente é um ato que tem 500, 600 pessoas.
não se pode visitar o prédio é muito pequeno e não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos, o Núcleo Memória tem organizado uma vez por mês visitas mediadas ao local, com ex-presos políticos, sobreviventes daquele local. A semana passada foi que nós fizemos, antes do Carnaval, a visita de fevereiro. Tivemos a presença de Rose Nogueira, que vocês conhecem bem, jornalista, do Anivaldo Padilha, pessoas que passaram pelo DOI-CODE e que então relatam um pouco da experiência. Tem sido muito instigante para os visitantes, né? Nós temos um livro, inclusive, porque tem um grupo de trabalho que está trabalhando sobre o que pode ser esse local. Temos um livro que as pessoas, depois da visita, fazem observações do que pensam que poderia ter esse local no futuro. Agora, quer fazer mais alguma pergunta? Eu acho que é isso. Acho que é isso. A gente queria agradecer muito a participação de vocês e antes de fazer e pedir para vocês um comentário final, né? Especialmente sobre essa situação, uma narração aí, né? Sobre essa situação que a gente está vivendo, Mas antes do comentário, eu queria novamente lembrar aí ao nosso participante. Nós tivemos aqui ao longo vocês chamaram o público aqui, tivemos uma pequena assembleia nos acompanhando, fazendo comentários, algumas perguntas que eu destaquei aqui, mas mais comentários de solidariedade, de apoio ao trabalho que vem fazendo. Então, eu queria lembrar que essa entrevista, essas observações, informações que o Maurice Politi e o Rogério Sotile nos trazem ao longo dessa conversa, ficam disponíveis para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Inscreva-se no nosso canal, clique lá na sinetinha para receber notificações das novidades que chegam do jornalismo dos Tutas e acompanhe também o nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, feito aqui a nossa propaganda, pedimos aí aos dois, cada um faça a sua fala final, enfim, a sua mensagem que a gente chama para o nosso público aqui. Não, eu acho que nós temos só que agradecer, né, vocês por terem nos convidado. Acho que é importante a gente divulgar esses atos que acontecerão durante todo o mês de março. Contamos com a imprensa como vocês, porque a mídia tradicional não nos dá muita bola, né? Mas a mídia alternativa e o YouTube, enfim, todos esses, através das redes sociais, podemos divulgar essa mensagem, que é uma mensagem de otimismo, apesar da situação reinante, em relação ao futuro, a uma resistência que deve ser necessária e que podemos expressar de diversas maneiras, né? Uma é na frente política, como você mencionou, frente ampla, para entender o momento que a gente está passando entre todos, mas é também na área da cultura, onde os nossos colegas artistas têm sido tão discriminados ultimamente, na área da poesia, na área das manifestações literárias, que vemos também a forma de resistir a esse governo que realmente está colocando em xeque todas as nossas conquistas dos últimos 20 anos, desde a redemocratização. Obrigado. Bom, eu também queria... É uma pena, né? 1h e pouco só, é muito rápido, né? E é tão gostoso aqui esse lugar, essa casa, né? Esse papo aqui bem... Né? Então, assim, queria agradecer muito, dizer que foi uma delícia. Estou sempre à disposição de vocês. Queria falar duas questões muito rápidas, assim. Primeiro, de que quando o Bolsonaro foi eleito, o ano passado, em janeiro, nós fizemos a primeira reunião do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. O Instituto Vladimir Herzog ele tem se pautado desde a sua história, né, 11 anos de vida, por ser um partido, né, apartidário, né, e o próprio Conselho é formado por pessoas que têm relações com as mais diversas forças políticas, né, partidos políticos. Então, assim, é uma frente, digamos assim, ampla, né? Positivamente falando, né, sobre esse aspecto. E a primeira reunião com essa frente ampla, digamos assim, do Conselho, foi o seguinte: viveremos um momento muito difícil, né? Não podemos acovardar, é o momento do Instituto se afirmar cada vez mais politicamente como um ponto de resistência ao que nós estamos vivendo, né? Então, isso para mim é muito importante no Instituto Vladimir Herzog, porque eu acho que essa é uma diretriz que eu penso que a gente deve pensar, levar para todas as instituições.
nós devemos nos constituir como um ponto de resistência democrática. Em todos os espaços que nós atuamos, seja na imprensa, seja no Tutameia, no núcleo de memória, na universidade, no diretório acadêmico, no Instituto Vladimir Herzog e assim por diante. Não devemos ter grandes ilusões que vai ser um momento de avanços democráticos, avanços de direitos. Ao contrário, precisamos resistir para perder menos. Mas o que é fundamental a gente ter claro de que o processo histórico, não tem volta, não tem volta. Nós não viveremos a vida inteira o que nós estamos vivendo hoje. A situação que nós estamos vivendo hoje, produzida por uma endireitização no mundo, um conservadorismo brutal, um fascismo que ganha espaço, isso tem... Não é para a vida, isso tem dias contados. Eu não sei se pode levar 1 ano, 10 anos, ou 20 anos. O processo de resistência e a capacidade de resistência que a sociedade brasileira e as instituições têm que vai dizer o quanto tempo vai levar isso. Agora, é importante que se diga que no mundo inteiro está começando a ter reações. Os próprios Estados Unidos, que todo mundo falava uma semana atrás, não, o Trump... Não está. Quem está liderando as pesquisas é o Bernie Sanders, que é o que tem de mais... Assim, até lá tem muita água, tem muita água para rolar, mas assim, não está dado. Tem muito... E se o Sanders ganhar as eleições dos Estados Unidos, muda o jogo internacional. A Itália já reagiu, a Espanha reagiu, Portugal também, a Argentina também. Então, assim... a Alemanha reage também. Também reage. Assim, o homem e a mulher não nasceram para ser escravos, sabe? Não nasceram para ser limitados, viver nos países de Haia. Sabe? Eles nasceram para a liberdade, para a felicidade. Essa é a busca intensa, imensa, eterna das pessoas. É mais direitos, é mais felicidades, é mais comunhão, mais acolhida, mais solidariedade. Esse é o processo, sabe, que se constrói. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós faremos resistência e nós mudaremos a realidade brasileira. O tempo que isso vai acontecer vai depender da nossa capacidade de resistência. Então é isso, eu acho que esse encontro de hoje aqui é um papo gostoso, mas não é só um papo gostoso, é um ato de resistência também. Legal, pessoal. Então a gente agradece aqui ao Politi, a gente chama de Politi, ao Rogério Sutili. E dá tchauzinho aí, fique com a gente. Então, tchau, pessoal. Espera aí, deixa eu botar aqui o nosso fechamento. Só um instantinho. Cadê aqui? Isso. Lá vai. Tchau, pessoal. Até a próxima. Você fechou com o tchau. Banner. Com o banner.